E aí, meu povo lindo, cheio de energia, meus amores, hoje a gente vai falar de assunto picante. Amo. Hoje a gente vai falar sobre desejo sexual espontâneo e desejo sexual responsivo. O que é isso? Com certeza, a maioria de vocês, e eu me incluo nessa, já se perguntou o que tá acontecendo comigo, que eu já não sou mais a mesma, que eu não consigo mais sentir aquele prazer que eu tinha no começo, o que será que eu tenho de errado, por que eu não sinto mais o mesmo tesão? A maioria das mulheres já se perguntou isso. Bom, as causas para isso acontecer são as mais variadas causas que existem. Mas com certeza a desinformação é o nosso maior obstáculo hoje em relação a esse assunto de desejo, principalmente desejo feminino. O desejo feminino ele não é tão simples quanto a gente imagina. Antes eu sentia, hoje eu já não sinto mais. Ele não é tão simples assim. Antes se imaginava que o desejo feminino era linear como o desejo masculino. Mas os estudos vêm mostrando que não é desse jeito. Que nós mulheres somos cíclicas. E o desejo, tanto o desejo masculino quanto o desejo feminino, ele pode ser sentido de duas maneiras. O desejo espontâneo, que é quando o desejo mental vem antes do desejo físico. Como assim? A gente pensa em sexo, a gente imagina, a gente fantasia e a gente sente logo após. A gente sente esse desejo. E o desejo responsivo é aquele desejo que a gente precisa ser estimulado para sentir, para o corpo entender que a gente está desejando aquele momento. Então, o desejo espontâneo é quando a mentalidade já está preparada, é quando o desejo mental, a vontade, a fantasia vem primeiro e depois ela vem para o físico. Já o desejo responsivo é quando você é estimulada fisicamente e a gente entende que a gente está sendo desejada, que a gente está desejando aquele momento e sentir aquilo que a gente gostaria de sentir espontaneamente, tá? Hoje já foi excluída a hipótese de que esse desejo responsivo é uma disfunção. Como assim? Antes, a gente considerava uma mulher que só sentia desejo responsivo como um transtorno do desejo hipoativo, ou seja, era um transtorno que a gente precisava tratar. Hoje, a gente já considera o desejo responsivo, a gente já efetivou, os estudos já efetivaram o desejo responsivo como um desejo normal, assim como o desejo espontâneo. Ou seja, ele é tão natural quanto o desejo espontâneo. E algumas mulheres têm maior parte do seu desejo espontâneo mais aflorado e algumas mulheres têm a sua maior parte do desejo responsivo mais aflorado. Em algumas fases da vida a gente tem mais desejo espontâneo e em algumas outras fases da vida a gente tem mais desejo responsivo. E é por isso que às vezes a gente se pergunta por que eu não sinto tanto tesão quanto a minha vizinha. Porque a gente não é linear, nós não somos lineares. Assim como os homens, nós somos cíclicas. Então, em algum momento da sua vida, você está passando por uma fase que você está com mais resposta do que... mais resposta espontânea do que desejo responsivo. Então, a gente não tem que se questionar, a gente não tem que se comparar. Até porque a mulher, ela não passa por várias fases durante a vida só. A gente é cíclica durante um mês. Em um mês, a gente consegue ter vários picos hormonais, várias variações hormonais que fazem a gente ter desejo espontâneo ou desejo responsivo dentro de apenas um mês. Imagina durante a vida, que a gente ainda passa por outras fases, como gravidez, amamentação, puerpério. Mas a gente acaba se perguntando por que antes eu tinha um desejo mais espontâneo e hoje eu tenho mais desejo responsivo. Por que isso mudou tanto? Se é o mesmo parceiro, se eu sou a mesma pessoa, se eu não tenho problema nenhum hormonal, se eu não estou grávida, se eu não estou amamentando, se eu não estou na menopausa. Por que o meu desejo mudou? E aí essa resposta é a resposta de R$1 milhão, né? Porque existem muitos fatores que influenciam na libido e na resposta sexual. Eu vou citar alguns aqui, isso seria vídeo para mais de horas, assim. Vamos lá. O desejo, o erotismo, ele necessita de mistério. A gente precisa de ter um fio que liga a intimidade ao erotismo. Então, quando a gente tem muita intimidade, a gente acaba
deixando a desejar no erotismo. Então, um relacionamento longo, a gente acaba perdendo algumas coisas que são fatores imprescindíveis para que o erotismo se mantenha dentro de um relacionamento. Primeiro, script sexual, sempre o mesmo. Isso acaba desanimando e leva uma memória sexual negativa. Então, a gente acaba se desconectando do desejo espontâneo e se conectando ao desejo mais responsivo por conta do mesmo script sexual. E isso não é culpa só do parceiro, pode ser culpa nossa, não é culpa, né? A vida leva isso a acontecer. Então, por conta de casamentos, relacionamentos longos, a gente acaba mantendo o mesmo script sexual. Fator surpresa, isso é um fator muito importante do erotismo. Então, quando a gente diminui o fator surpresa, quando a gente já conhece muito o parceiro, quando a gente já sabe quando o parceiro vai querer transar, quando a mulher vai querer transar, a gente já sabe que sexta-feira chegou e a gente vai ter que transar, o fator surpresa reduz a resposta espontânea também e acaba virando mais uma resposta, um desejo mais responsivo, tá? Mas o que? Tempo de relacionamento, muita intimidade, script sexual repetitivo, fator mistério, fases da vida, como eu já falei, né? Às vezes a gente tá dentro de uma fase, inscrita dentro de uma fase muito complicada, às vezes a gente perdeu um parente, às vezes a gente passou por uma pandemia, como isso que aconteceu agora com a gente, às vezes você tá acabando de amamentar, então as fases da vida também fazem a gente mudar esse script, trocar o espontâneo pelo responsivo. Mas o que? E as coisas da vida, né? Como eu já falei algumas outras vezes, até falei nos stories há pouco tempo, libido é energia. Então a gente acaba drenando, às vezes, a nossa energia para outras partes da nossa vida. Às vezes a gente tá drenando a nossa energia para os filhos, para conquista de bens materiais, para uma fase nova de trabalho. Às vezes a gente tá numa fase de ansiedade, às vezes a nossa energia tá focada nos nossos pais, às vezes está focada em um novo projeto. Então a gente acaba faltando energia para libido, para pensar em sexo e aí gerar desejo espontâneo. Então tudo isso faz a gente trocar esse desejo espontâneo que a gente tinha no nosso início da relação pelo desejo responsivo. Mas vamos lembrar que o desejo responsivo não é uma doença, não é um problema, a gente não precisa tratar isso. É a gente se conhecer, o nosso parceiro entender, a gente conversar, a gente conseguir bater papo pra dizer isso, olha, eu preciso ser mais estimulada, porque eu tô numa fase que eu não tô com tanto desejo espontâneo mais, mas isso é normal, até porque ele também pode passar por isso. Apesar dos homens serem mais lineares, isso também pode acontecer depois de muito tempo de relacionamento. O homem também passar a ter desejos mais responsivos e esperar até que a mulher entre em contato para que se sinta mais à vontade para ter relação. Então, é por isso que isso acontece. Nem sempre é um problema se resolver, nem sempre a culpa é nossa, nem sempre a gente precisa organizar hormônios. É simplesmente a sua resposta que acaba mudando e a gente precisa entender que existem fatores que influenciam nessas respostas. Tá bom, meus amores? Me comentem aqui se vocês também passam por isso, se já tiveram essa dúvida, pra gente bater mais papo sobre isso, tá bom? Um beijo!